Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer. Eu sou o @pancho_com_br, gostou? Gostei, agora eu Este ao meu gostei. lado é o Real @real Rafa Rafa Silva. Silva. Este aqui é o podcast @podcast@DQN, DQN. né? É isso aí. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, no Antes Tarde do Que Nunca, e acione a sineta também para saber quando as entrevistas são postadas pelo canal. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, que em qualquer plataforma você pode seguir o Antes Tarde do Que Nunca para ouvir onde e quando bem entender essas mais de 220 já, mais ou menos, Maria? Acho que é quase 220, Maria. 220 histórias e principalmente de gente daqui mesmo, né? Gente Isso que é daqui da legal. região, Isso que é exatamente. muito legal. Posso falar dos patrocinadores Manda ver, rapidamente? Rafa. Obrigado demais a ProWay. Até agradecer o Guilherme, que teve no último episódio, no episódio anterior. Teve aqui me dando um help, ajudando a falar uma história incrível, né? Esqueci o nome da empresa. Multitask. Da Multitask. E foi muito, muito legal. Exato. Obrigado demais ao Guilherme. E ele, em nome dele também, é a ProWay, que nos patrocina e que apoia esse projeto desde o comecinho, lá quando ainda a gente estava engatinhando e fazendo só cagada. Então, obrigado demais a ProWay por ter acreditado naquele momento. Não que a gente não faça cagada hoje, né? Mas lá a gente fazia mais cagada que agora. Então, obrigado demais a ProWay por apoiar, acreditar e estar com a gente até hoje, pagando todos os boletos em dia. Obrigado ao Guilherme, Nayara e ao Sérgio Tomil. Para quem não conhece, a ProWay é uma das melhores escolas em tecnologia. Tá pensando em mudar a carreira ou melhorar, né, a carreira que você já possui? Conversa com esses caras. Não é só de tecnologia que eles vivem, apesar de ter um programa maravilhoso que se chama In Company, né? Você pode chamar eles desenham um projeto de educação barra contratação, então eles educam uma turma e contratam essa turma para sua empresa. É um projeto muito legal que já foi feito por diversas empresas, inclusive multinacional. Obrigado demais mais uma vez. Está pensando em estudar qualquer coisa antes de fazer? Vai lá na ProWay. E também tem a fábrica de software. Uma é a escola, outra é a fábrica, que é a Premier Soft. Premier Soft também é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia e é aqui da nossa cidade. Para quem não conhece o que uma fábrica de software faz, software. Tá pensando em fazer tecnologia, tá pensando em melhorar qualquer tipo de processo que tem dentro da sua empresa. Soluções, né, em geral. Qualquer solução, perfeito. Qualquer solução, esses caras realmente vão lá e vão, quase que uma consultoria, ajustar o que você está precisando, o modelo de negócio e aplicar tecnologia para poder melhorar dentro do seu negócio. Conversa com eles, aplicativo, qualquer coisa que você imaginar na tecnologia, é difícil aquilo que não é possível, né? A gente está vendo até agora as inteligências artificiais. E para quem não conhece ainda a sede, eles acabaram de se mudar, estão lá na Rua Itajaí, ficou maravilhoso. Realmente é um lugar maravilhoso. A gente vai gravar 2 episódios lá futuramente. Obrigado a toda a Premier Soft pelo apoio, em nome do Rodrigo. O Rodrigo teve sua história contada aqui, e também o JP, que me auxiliou também numa falta que eu tava de férias. Verdade. A Isidoro Automóveis também, que é a nossa patrocinadora, a 8ª maior loja do Brasil. Para quem não conhece, a Isidoro fica na 470. Muitas pessoas que conhecem acham que eles só vendem carro. Não, eles também compram carro. Eles também, depois de eu reclamar tanto que eles ficam na 470, não briga comigo, né? Porque não é tão simples assim de chegar lá. Eles montaram agora uma loja no centro da cidade de Blumenau, aqui na rua 7 de setembro, bem no centrinho mesmo. Então, liga para eles ou vai no isidoro.com.br, que tem um chat, ou o WhatsApp, que também está lá, que você pode conversar direto. Quando você não puder ir até lá, certamente eles vão até você. Se estiver fora de Blumenau, não tem problema. Eles têm loja em Jaraguá, Itajaí e também Navegantes. Navegantes já há 11 anos, tá? Nem todo mundo sabe disso. E mesmo assim, se estiver fora dessas regiões, vai no isidoro.com.br, que eles vão te atender rapidamente, tá? A meta deles é atender em até 1 minuto e meio. Acho isso muito legal. E se não acontecer, vem aqui embaixo no chat e fala mal. Exatamente. Obrigado demais em nome do Fernando, seu Isidoro, Doneli e todo o time também da Isidoro Automóveis. E agora esses caras aqui que abrilhantam, deixa tão bonito esse lugar aqui, tão maravilhoso, que é a CRW. Pensou? Se você está pensando em se comunicar através de um evento, não o faça sem antes conversar com a CRW, com o Kleber, o David, que também está aqui. Esses caras são muito bons e investem
É bizarro a tecnologia que esses caras trazem, né, trouxeram e trazem para o Brasil. Uma Uma delas né? está aqui atrás. É muito louco. A gente teve uma apresentação dentro de uma indústria uma vez e a apresentação foi toda com fone de ouvido, o cara falava, parecia que ele estava falando no ouvido e a barulheira não atrapalhou. Esses caras conhecem muito, né, de eventos, são para mim a inovação em tecnologia em evento. Conversa com eles, Kleber, David, todo mundo que está lá para te atender, que esses caras são sensacionais. Obrigado mais uma vez pelo patrocínio. CRW. É isso? É isso? Acabou. Com quem que a gente tá falando agora? A gente vai falar, na realidade. Acabou né? o podcast. Quem tá aqui com a gente hoje é o Felipe Rangel Pereira, ele que é da Arte Pro, Comunicação Visual. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, ótimo. Já estava conversando com ele antes aqui, pá, a história não vai faltar hoje. Já vi que ele tem muita coisa para falar. O Felipe é novo demais, mas a empresa dele já tem 15 anos de idade, imagina. Então a gente vai falar sobre isso também. E ele é acelerado. Ele é acelerado? Acelerado, cara. Ele é Diferente do... Porque assim, para quem não sabe, eu já sei um pouquinho, o Felipe é surfista, né? Sim. E surfista tem aquela coisa de que é malandro, que é mais lento, né? E ele não, ele é na surfista pilha. que deu errado. É. Então, né? Foi empreender. O surf, para quem empreende, é ótimo, né? É mesmo. Para dar uma relaxada. Desligada um pouco. Eu conheço um monte de gente aqui de Blumenau que são empreendedores ou profissionais liberais bem-sucedidos e vão de madrugada para Navegantes dar uma surfada antes do trabalho. Legal. Chega aqui já com o sal na Eu tive um cunhado que fazia isso também, cara. É muito legal. Ele realmente... de madrugada pegava uma Kombi e iam para Navegantes também. Tu faz isso também, Felipe? Não faço com frequência. Eu de vez em fazer quando. Num final de semana. O Felipe ele já tem uma piscina de onda. Ele deve ter um informante, ele deve ter um informante lá, cara. Tá quebrando 2,5 metros lindo. Lá vai ele. Se joga para lá. Pode ser. Tudo jóia? Tudo bem, ótimo. Primeiro agradecer, Rafa, Pancho, pelo convite. Acho que isso aqui... Eu estou um pouco acostumado com podcast. Normalmente eu pergunto mais do que eu respondo, né? Exatamente, cara. Mas eu estou me sentindo muito à vontade, assim. Eu acho que é importante a gente contar um pouco da nossa história, né? Com certeza. Conta como nasceu o podcast de vocês e fala dele também. Qual é o podcast, na realidade? Né? O podcast é o Empreenda SCcast, né? Então, o nosso objetivo é falar sobre empreendedorismo, contar um pouco das histórias do pessoal aqui regional, né? Que tem sucesso e tem as suas experiências, suas habilidades. E a gente quer compartilhar isso de uma forma através do podcast. A ideia do podcast foi a gente montar para mim conseguir trazer os meus clientes, porque hoje os meus clientes são empresários, né? Sim. E como uma estratégia para conhecer a minha empresa. Porque normalmente a gente convida para conhecer a empresa. Um dia eu vou lá. Sim. E aí num podcast eu acabo... Gravas na empresa o podcast. Isso, eu gravo na empresa. Aí antes de gravar ou depois de gravar, a gente bate um papo, faz um network, apresenta toda a empresa. Então isso é uma estratégia para conhecer, que a gente sabe que a gente tem uma empresa muito bonita, né? E faço o convite também para quem quiser conhecer equipamentos, tecnologia de comunicação visual. A gente fornece de uma indústria, na verdade, né? Então, a gente chega a terceirizar para comunicações visuais que não tem os equipamentos. Que legal. Então, a gente sempre investiu muito em equipamento, tecnologia, a gente sabe que isso é um diferencial, né? E é o diferencial da Arte Pro hoje. Onde que é a sede? Ela fica na 470, bem pertinho. Na parte boa, tá? Na parte boa da 470? Ali é travado um pouquinho, mas pra gente é muito bom porque divulga a empresa também. A gente sabe que é uma forma... O pessoal passa mais lentamente ali, eles conseguem olhar pro lado, o que é e tal, né? Tem um tempinho, A 2 de setembro era assim, a 2 de setembro era uma área comercial. Hoje virou só um corredor por causa da velocidade dos carros. Exatamente, exatamente isso. Ali é uma área comercial porque os carros estão mais lentos. Tem uma parte da 2 de setembro que ainda é comercial, assim, mas outra parte realmente não tem praticamente nada. Exatamente. Como é que tudo isso começou, cara? Tu é de Blumenau mesmo? Não, na verdade eu sou de Pomerode, né? Minha família é toda de Florianópolis, meu pai principalmente e meu avô, né? Então ele veio para Pomerode muito novo, que ele era mestre de obras, então teve uma oportunidade aqui. Meu pai conheceu a minha mãe em Pomerode, minha mãe é do Paraná. Então eu cresci em Pomerode, né? Até os meus 12, 13 anos, quando eu me mudei para Blumenau. E em Blumenau... Com teus pais, né? Isso. Não vieste sozinho com 12 anos para cá. Com 13 anos com os pais, E desde lá eu sempre tive o dom, gostei muito de desenho. Sempre tive uma relação muito próxima com a criatividade, né? Inclusive música, gosto de tocar também. E eu já percebi isso muito novo, que eu tinha um talento, né? E eu já comecei a buscar oportunidades em empresas. Eu tive... trabalhando na têxtil, né? Que a gente é muito forte no têxtil aqui. Então, eu já comecei no têxtil. E logo quando eu entrei, Não, eu comecei no têxtil tendo experiências em expedição, separar material, na produção mesmo, né? Tá, entendi. E aí eu comecei a mostrar o meu talento. Isso com, acho que 15 anos eu tinha, 15. Bem novo ainda. Bem novo, Naquela época eu já podia ter... Inclusive era uma empresa do meu tio, né? Então eu tive uma oportunidade muito nova.
E ali eu já comecei a mostrar, inclusive, como era do meu tio, já sabia que eu tinha um certo talento para desenho, já a família já sabia, né? E eu comecei a ter experiências no design, entender como é que se fazia produto, roupa, botão, costura, bordado. Então eu comecei a ter um pouco de acesso ao processo, E aí eu tive uma oportunidade de começar a desenhar. Pra então, ele mesmo também. Isso, para ele mesmo, Então ele desenhava para algumas marcas, ele tinha a marca própria. Então ali eu já comecei a de certa forma, entender qual era a minha habilidade, né? E ali eu comecei a desenvolver, né? Eu agradeço muito meu tio, que ainda tem empresa têxtil. Como é que é o nome da empresa? Marcelo, é Planeta Malhas. Ele mudou, agora é PLX, né? Chama PLX. E ali eu tive muita oportunidade de aprender e desenvolver a minha habilidade, né? E principalmente dentro do têxtil, porque desenhar, beleza, mas no têxtil, né? É um desenho diferente, né? Desenho mais técnico, quando tu vai fazer uma marca, por exemplo, tu tem que ter uma linha de raciocínio da marca, né? Exatamente. E isso me tornou mais profissional no têxtil, né? Não dá para saber, não dá para sair desenhando ququer coisa. Não dá para sair desenhando, eu sei Exatamente. desenhar ali o... Para quem é essa marca, né? Qual é o Dragon Ball Z, né? Não tem Exato. nada a ver Dragon Ball Z, né? Mas em si a gente sabe que existe um talento, né? Quando a pessoa sabe desenhar. Agora, um talento profissional, tu já tem que desenvolver e ter uma certa experiência no local, né? Para te começar a desenvolver isso. Tu lembra que idade tu tinha quando já começou? Eu tinha uns 16 a 17 anos. Quando Era bastante responsabilidade, né? Desenhar. Sim, imagina, né? Cara. Então sentavam clientes do meu lado, então era tenso para mim, de verdade, assim. Mas como eu tava dentro de casa, na minha família, então eu sempre fui muito apoiado pelo meu tio sempre vinha do lado, olha, tem muito talento, tá desenvolvendo. Então eu me sentia mais confortável, né? Mas eu fui desenvolvendo. E trabalhasse para outras empresas também, né? Isso, desenhos. E daí no meu tio ali, a gente tava conversando fora do ar, né? Tem um momento ali que tu sabe que tu tem tu se vê com uma habilidade muito grande, né? E aí eu me senti desvalorizado, porque aí tu escuta de um, escuta de outro, e isso vai formando a tua opinião, né? E olha, talvez tu vai ganhar mais dinheiro trabalhando para uma outra empresa que vai te valorizar, a família não valoriza, e assim foi. E eu acabei entrando na Cativa, daí fui buscar uma oportunidade na Cativa, aí na Cativa desenhei para Fido Dido, e a gente estava conversando, eu tinha um estilo de desenho muito próprio, né? Um desenho mais com vários pins que são as pontas das canetas, então um traço mais engrossado, muito detalhe, né? Um estilo de desenho diferenciado mesmo. Então eu consegui essa oportunidade na Cativa. Tu desenhou para Fido Dido? Desenhei para Fido Dido. Então, cara, a Fido Dido, eles tinham muitas coisas próprias, né? É uma marca incrível, né? Sim, eu tive uma oportunidade. E a Fido Dido, quando eu trabalhei na Cativa, a Fido Dido, ela tinha um desenho muito próprio e quase tudo pronto. Né? Então, com aquele meu estilo de desenho, eu pegava aquele trabalho dele e eu desenhava no meu traço. Então, esse era o diferencial. E podia fazer isso, podia, né? Podia. Né? A Cativa vai tinha alterar um personagem. Então, ele era o personagem era o mesmo, mas o estilo do traço era diferente. Então, eu comecei a ter essa experiência de desenho aí para Habana Jack, tinha outras marcas também que a Cativa trabalha até hoje. E aí, então, eu fui usando essas minhas habilidades, meu estilo de desenho dentro, e eu ganhei espaço também. Me senti... Eu sempre me valorizei muito. Não fui, por isso que eu fiquei pouco tempo lá também. Eu fiquei durante 1 ano trabalhando na Cativa, né? Mas, cara, ganhei muita experiência lá, trabalhar com marcas de renome, como a Fido Dido. Então, mais uma vez, eu ganhei uma expertise, né? E isso eu ia usando ao longo da minha experiência, eu ia usando. Olha, desenhei para Fido Dido, desenhei para Crivella. Crivella é uma baita marca, né? Tinha um portfólio, né? Mas aí tem uma história que eu comecei... Quando eu saí da Cativa, eu saí para ser um freelance. Porque eu entendia que, cara, em vez de pagar o desenho ou não ser pago... Eu desenhava, sei lá, fazia 5, 10 desenhos por dia. E eu pensava, cara, se eu fazer 10 desenhos por dia, eu vender, tinha um valor agregado no desenvolvimento, que a gente sabia. Né? Posso abrir aqui, ganhava, sei lá, um desenho aprovado. Fazia 10 desenhos por dia e eu vendia 2 às vezes. E eu vendia 350 cada desenho. Então, eu ganhava um bom dinheiro. Mas isso foi muito curto período, porque logo... Por isso que existe a evolução, ela é constante, né? Sim, então, naquela época, eu vi uma oportunidade, mas em pouquíssimo tempo, não sei dizer quanto, lançou numa... Tex Fair é de têxtil, né? A feira têxtil que tinha aqui. Saiu um CD na época, book. Então, ali vinha muitas imagens prontas, que dali tu pagava, eu lembro que pagava R$80. Isso, um banco de imagens que era tudo no Corel. Então, daquele CD, tu transformava em 300 ideias de estampa. E ali acabou comigo, né? Aquilo dali foi
Quando eu comecei a ir visitar as empresas, falavam, não, hoje o meu designer ele desenha com um book pronto. E eu, na minha cabeça, pensava, cara, mas o meu desenho, ele é autêntico, ele é um desenho próprio, não é copiado. É uma criação. Porque imagina, tu vai lá nessa feira texto e tu vende, sei lá, tantos... Todo mundo vai comprar o mesmo Todo CD, mundo vai, ter... talvez uma coisinha ou outra, mas, cara, aquela imagem ela vai se repetir. Ah. Então, tu não tem uma marca autêntica, né? E eu me sentia muito frustrado com isso, porque eu pensava, cara, meu desenho ele é autêntico? Eu não... E, cara, faz parte. Valor, O mercado ele muda e mudou. Claro. Naquele momento foi frustrante pra mim, me senti muito desvalorizado pelo mercado, né? Então, eu acabei mudando ali, tendo outras alternativas. Aí, nesse período, quando eu comecei a empreender, eu trabalho freelance, né? Então, já empreendia. Eu me mudei para Ilhota, uma oportunidade de desenhar, porque em Ilhota ainda não tinha esse acesso a esse CD, book. Miserável, né? Acabou com a minha estratégia, né? Ilhota é a região, cara, do biquíni. Capital hoje, moda praia. Isso, moda íntima, praia. Né? E na época, vocês vão lembrar, tinha muito da cueca Vocês box. Não, só ele, eu tenho 20 anos. Mas é mais... Não, tô brincando com 44, igualzinho ele já. Então, todo mundo vai lembrar que tinha aquelas cuecas box com um dragão e tal. Então, eu vi uma oportunidade de desenhar lá, porque lá era o polo da lingerie, da cueca ainda, box, né? ainda né? Ainda é. Se tornou muito mais ao longo do tempo, né? E eu comecei a desenhar para biquíni, fazer algumas... Como eu tinha uma expertise no têxtil, né? Eu sabia mais ou menos como... Não sabia desenhar o biquíni, mas sabia transformar uma tendência, né? Então, eu tinha já esse domínio, né? E lá desenhou para várias empresas também. Lá eu comecei a desenhar para cueca box. Deu certo por pouco tempo também, porque daqui a pouco tu vende uns desenhos e eles replicam aquilo tá ótimo, deu. Então não tinha uma demanda, né? Não consegui vender mais desenhos como eu gostaria. E talvez na época também tinha a situação da coleção, demorava para acontecer, né? Hoje as coleções são... Eu achava que eu ia desenhar na mesma velocidade que eu desenhava, né? Para a empresa têxtil, né? E eu aí fazendo isso e comecei a dar aula em escola de desenho, não tinha nem faculdade nem nada, mas eu já tinha um livro imagina, todos os desenhos que eu desenhava, eu guardava um desenho. Então eu fui naquela escola em Ilhota e eu apresentei, olha, eu vou dar, se vocês quiserem, eu dou aula de desenho aí, se vocês abrirem, eu abro nas salas aí, eu vou dar, porque eu precisava girar um dinheiro, né? E graças a Deus eu tive muitos alunos, eu cobrava, sei lá, 15 reais e tinha 200 alunos. Que legal. Então, para mim foi ótimo aquela experiência, né? E eu fiquei lá e nesse período, como a cidade é pequena, então a gente já vai conhecendo as pessoas muito rapidamente, né? E eu conheci um rapaz lá que se chama Marcelo, e ele me ofereceu uma sala comercial, ele tinha uma experiência na comunicação visual, mas ele era sozinho, tinha trabalhado com o irmão dele e tal, não tinha dado certo. E ele, olha, Felipe, você quer montar um negócio comigo? Vamos montar. E eu nunca me passou pela cabeça ter um escritório, ou muito menos ter uma sociedade, né? E eu me joguei para realmente abrir um negócio. Felipe? Eu tinha 19 anos, porque logo depois, um ano depois, eu me mudei para Blumenau. Então, nesse período ali, eu tive uma experiência com sociedade, né? Não foi muito boa. Não quer dizer que toda a sociedade não é boa. Então, saber escolher um sócio é importante. Habilidade, né? Complementar a habilidade é importante. Então, ele tinha uma habilidade, ele tinha uma expertise na comunicação visual, que foi onde eu, mais uma vez, aprendi. Eu tenho uma facilidade de aprender as coisas muito rápido. E eu aprendi ali, eu entrei na sociedade com uma plotter de recorte, nem sabia o que era aquilo, né? Tu entra com uma plotter de recorte, eu entro com a sala comercial, o pai dele tinha salas comerciais para alugar. E eu, com a minha habilidade, a gente vai conectando clientes aí, começando a trabalhar. E eu, nesse meio período, dava aula de desenho na escola ainda. E ainda assim desenhava algumas coisas para cueca box, para indústria. E eu fiquei pouco tempo ali, logo depois acabei descobrindo aí algumas mamatas, algumas coisas fora da curva, porque eu sempre fui muito focado no operacional. Até hoje eu não sei nem, de verdade, sei poucos números da minha empresa. Hoje quem cuida é a minha esposa, né, a Suelen. Mandar um beijo para ela, minha querida esposa, estamos 18 anos juntos. Esposa e sócia, então, né? Esposa e sócia, 15 anos sócia, 18 anos juntos. Deu certo, sociedade. Deu certo, Só era a pessoa errada antes. E tem gente, e tem gente que diz que marido e mulher não dá certo. E depende, mas depende tem das habilidades. casos, né? Sabendo dividir, mais uma vez. Sabendo dividir, saber quem é cada um cuida da sua área, separar. Né? Porque o problema de marido e mulher e sociedade é que se der problema, tu perde os dois, né? O estrago é maior, né? Mas tem exemplos também de gente que era sócio e a sociedade continuou, mesmo depois da separação, enfim. Conheço. E acabo até me conectando com essas pessoas. Eu gosto,
tem sociedade com a esposa, pô, legal, acabo marcando um jantar, trocando umas ideias. É importante a gente conhecer também a história dos outros. Cada um tem sua estratégia para lidar com a situação, né? Porque, de fato, Exato. né, o risco de levar problema de casa para a empresa sim, é muito e grande. o problema de empresa para casa Isso enorme. é importante separar. Exato. É difícil, mas é uma coisa que tem que praticar, né? Não levar o problema para casa. Exatamente. E aí, continuando em Ilhota, eu tive essa experiência, primeira experiência com a comunicação visual. E aí a gente acabou desfazendo a sociedade por N motivos ali que não deram certo, principalmente voltado a financeiro, né? Consistências. Então, consistências. Foi a primeira Americanas de... Não foi um tombo tão grande, eu acho, mas já foi um aprendizado, né? Portanto, é um aprendizado. E aí eu acabei desfazendo a sociedade em Ilhota e me joguei de volta para Blumenau, que é onde eu tenho a minha estrutura familiar, onde ela tinha a estrutura familiar, e a gente veio com a... Já estava casado nessa época? Né? Já tava junto. Casou novo, inclusive bem ela... novo. Bem novo, a gente casou bem novo, Caramba. E, na verdade, fazem 8 anos que a gente casou. Tá. A gente casou com 10 anos junto, né? Entendi. Então, depois de 10 anos, Mas, ter enfim, certeza, a gente casou. 18 anos juntos já, caramba. A gente esperou 10 anos para ter certeza e casou. A gente fez a coisa certa, né? Mas aí a gente veio para Blumenau, cara, a gente começou a trabalhar aqui com a pouca experiência que eu tinha, já com a plotter de recorte. Aí tem toda a história que a gente poderia ficar horas falando ali da experiência de sociedade, que para mim não foi muito boa. Mas eu trouxe a plotter de recorte de volta e com a plotter de recorte a gente iniciou o nosso negócio aqui em Blumenau. Então, em 2009, a gente começou, final de 2008, 2009, né? A gente iniciou a Arte Pro em Blumenau. O que vocês faziam no início, assim? Que tipo de Cara, produto? na verdade, quando eu iniciei lá em Ilhota, eu aprendi a desenvolver logomarca por causa da comunicação visual, né? Eu não desenhava logomarca no desenho, não tinha nem me passava pela cabeça esse tipo de trabalho. Então eu comecei a desenhar logomarca, desenvolver folder, daí comecei a ter contato com Photoshop, Corel, que todo mundo trabalha com isso, sabe, né? E eu comecei a fazer desenvolvimento de arte e tudo eu terceirizava. A única coisa que eu fazia era plotter de recorte, vende-se de carro, tipo, sabe? Era o produto que eu mais vendia, né? Que hoje quem começa inicia fazendo esse tipo de trabalho, né? Plotterzinho de site, né? Sabe? Isidoro usa, Isidoro Automóveis, fazia esse tipo de produção e tudo eu fazia. Então eu criava, eu atendia o cliente, eu fechava o arquivo, eu cortava na plotter, descascava o plotter, mascarava, ia lá, aplicava. É um inferno, né, chato. É chato, né? Isso. Hoje existem técnicas, né? Que para descascar ali que são muito mais rápidas. Mas ao tempo a gente vai aprendendo. Mas é muito ruim. Pra quem não sabe, é ruim. Hoje a gente descasca assim, ó. Porque a gente já sabe como fazer, a pressão certa da ferramenta. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E é uma coisa que eu faço muito, eu modelo hoje muito. Eu vou muito em empresas. A gente já foi em Curitiba, Florianópolis. Então, sempre, todo ano eu penso, pelo menos eu quero ir em 2 empresas que são maiores que a minha. Então, de alguma forma, eu sou muito insistente, eu tento conectar e eu entro. Então, qual que é o sistema que ele usa, como é que ele opera. Legal. Então, hoje eu faço muito isso, né? Eu acho que é uma ferramenta muito que precisa demais, usar. Demais. Precisa usar, fica a dica aí, né? Modele alguém que é maior que você, vai lá, tenta entrar, comunique, que ajuda bastante. E aí eu fazia tudo, né, cara? Fazia de tudo, né? A primeira Arte Pro abriu onde? A primeira abriu no Posto Piranga. Aqui na entrada de Pomerode tinha um Posto Piranga. Então tu era propaganda mesmo, cara. Ali no Posto Ipiranga, já. Aonde? Era bem na entrada de Pomerode, ali tem o Posto Ipiranga na entrada. Isso, aí eu tinha ali, isso, naquelas lojinhas ali, eu tinha ali, já comecei na BR-470, né? E comecei numa salinha de 3x3, bem pequenininho, tinha uma divisória só na sala, que é onde eu ficava na parte de trás. E a Suelen ficava na parte da frente, fazendo o atendimento ao cliente, ligava, prospectava. E eu fazia todo o resto operacional que a gente... Eram só vocês dois? Era só nós dois. Esse comecinho é terrível, né? Porque... Não, é muito trabalhado, né? A gente trabalhava muito. O cliente, e assim, ó... Tá começando, mas o que tu já fez? E não tem muita coisa para mostrar. Tu tinhas, até porque tinhas Ilhota, né? Isso, a experiência de Ilhota, então já era mais... mais bacana. Assim. Mas essa situação de se provar é complicada. Né? Meu começo, Deus. Principalmente, né, cara? E eu acho que quanto mais cresce, vem outras situações que são parecidas, sempre, né? Sempre tem alguma coisa. E ali, cara, era incrível, porque a gente... Era pouco trabalho em Blumenau, não sustentava a empresa. Só que como a gente já tinha 1 ano em Ilhota, então eu atendia muito Ilhota. Começou a atender os Então eu ia de motinha, com adesivo de vitrine, de promoção de vitrine, eu ia na mochila, na moto e... 2, 3 vezes por semana eu ia em Ilhota. Eu que aplicava tudo, Então, eu ia aplicar, já tinha adesivo que tinha que produzir, né? Então, cara, era essa rotina maluca, né? A gente começava às vezes 5 da manhã e é super normal, tem que trabalhar muito. Quem pensa que vai empreender e vai ter tempo vaga, muito pelo contrário. Se quer crescer, tem que trabalhar muito. O começo é complicado. Eu acho que essa é uma situação que é bem
é bem difícil de a pessoa, às vezes, entender, né? Porque muitas pessoas vão empreender, às vezes, pelos motivos não tão certos. Vamos colocar assim, não é que é errado, mas não tão certo. Uma delas é, eu vou ter meu tempo, eu vou fazer minha própria hora. Precisa trabalhar muito para chegar nesse patamar, nível, né? Precisa aprender muito, estruturar muito a empresa, saber delegar, desenvolver pessoas de confiança, leais, né? Para crescer a empresa. E aí sim, quem sabe... Eu ainda não cheguei, né? Eu estou conseguindo fazer uns trabalhos aí fora da empresa, mas sempre relacionado ao negócio, né? Então, hoje eu trabalho pela empresa. Cara. Tu fala com ele, aí ele, não, deixa que eu vejo isso, deixa que eu te atendo. É doido, assim, porque geralmente é raro já acontecer isso, né? Agora, não, cara, então fala aqui com o Marcelo, com o André, e tu não, cara, tu toma frente muito. Eu acho que isso é muito importante também, né? Porque a empresa hoje, a Arte Pro, é uma essência minha e da Sueli, né? Organização muito da Sueli. E essa pegada de ir para cima, desenvolver, ser criativo, sabe? É muito minha. Então, isso, já existe uma cultura na empresa e que eu acho que se essa cultura sair da empresa, né? Então, a gente tenta transferir isso para os próximos que vão... A gente espera que um dia a empresa ande com as próprias pernas. E essa é a essência que a gente vai transmitir para os próximos carregarem junto, né? E eu acho que esse é o diferencial da Arte Pro hoje. Quantos funcionários tem hoje? A gente está hoje com 28. Caraca. Bastante gente. Sim. É uma indústria, tu falaste, né? É uma indústria. Então, a gente faz várias atividades ali relacionadas à comunicação visual, né? A gente faz a letra caixa, a gente faz a parte... Eu tenho a serralheria, que faz projeto de totem, assim, tem tudo. Então, assim, ó, eu precisei disso porque eu tive uma experiência muito ruim terceirizando, que eu sou um cara que, assim, ó, se eu vou fazer um relacionamento contigo, Rafa... perfeccionista, cara. Eu sou muito, tipo assim, cara, eu tenho que fazer contigo, entendeu? Então, eu vou... por exemplo, a gente vai fazer um projeto ali do teu novo podcast. Sim, né? A gente vai fazer. Então, se eu te oferecer um produto que hoje eu não consigo fazer internamente na empresa, que hoje é raro, né? Mas quando eu fazia isso, eu tive várias experiências ruins com o terceiro. Então, tinha que cortar um biombo na router. Eu mandava lá pro cara terceirizar. Aí o cara, mas eu tenho trabalho na frente. Pô, mas eu prometi pro cliente. Então, isso me sentia muito mal, porque eu não vou me dar desculpa pra ti, Rafa. Falar, o cara me deixou na mão. Dos outros, cara, que quem prometia, né? Tipo, é foda isso. Tu vai lá assim, e vende o negócio. Esquece, cara, se tu botar desculpa no próximo. Cara, aprende uma coisa. A responsabilidade sempre é tua. Assim. Então, se tu quer desenvolver uma empresa com credibilidade, cara, não bota desculpa no outro. E eu já sabia disso. Eu já tinha aprendido isso desde novo. Então, eu, cara, sempre fui muito... Até hoje, a gente investe muito em equipamento na empresa para mim não depender de um terceiro. Porque se eu prometer alguma coisa para ti, eu vou cumprir porque o equipamento está lá dentro. A não ser que o equipamento estrague, eu dependo de um técnico. Sim. Mas a gente sempre faz... Aí tu tem que te preparar. Manutenção, tem que cuidar de todas as máquinas, né? Sim. Então, eu mas isso é muito comum, cara, na tua área, assim, de eu prometo lá e depois, porque o meu fornecedor conheço as dores do mercado. Cara, esse mercado é terrível. Eu conheço as dores do mercado. Eu sei que demora para orçar, a gente já tem uma estrutura muito forte para orçamento mandar muito rápido. Então, eu acho que quando tu abre um negócio, tu tem que ver o que teu concorrente faz de errado e o que o teu cliente fala mal do concorrente. E aí tu engata nisso. Usar aquela dor para curar, né? Usar aquela dor para curar. Se tu consegue curar aquela dor ali, é o problema, resolver o problema do mercado. Se tu focar no problema do mercado, conseguir instalar isso dentro da tua empresa como uma prioridade, cara... Tu falou que tá fazendo alguns negócios fora. Pode dar um spoiler? O podcast é né? Massa. Que foi estratégico pro negócio. Como é que surgiu todo o... Cara, o podcast foi engraçado, porque eu conheço já o Taumaturgo, que é o host junto comigo ali, já há muito tempo. O Taumaturgo, eu sempre olhei muito para ele como um cara muito comunicativo, conecta muito fácil nas pessoas. E eu sempre vi um potencial no Taumaturgo. A gente sempre falou, cara, um dia a gente vai ter que ter um negócio... Né? O cara tá sempre fazendo uma coisa a gente vai ter que ter um negócio junto, cara. A gente vai ter que ter um negócio junto. E a gente sempre andou muito junto. E aí um dia eu comentei com ele, porque já era uma ideia minha, né? E do João também já era uma ideia dele, porque ele já tinha experiências com rádio e tal. Então ele sempre teve essa vontade. E ele já tava fazendo aqueles 10 minutos lá. Ele já estava fazendo os 10 minutos. Forma, é um podcast rápido. É um podcast rápido, né? Talvez ele entendeu que as pessoas... Vou testar alguma coisa... Ele falou para mim, vou testar alguma coisa mais rápido para ver se engata os conteúdos, né? E aí eu já tinha a ideia de fazer o podcast porque eu queria realmente conversar com os meus clientes. Então era uma forma de relacionar com o meu cliente. É muito difícil, às vezes, tu conseguir marcar um jantar com o teu cliente, que é um cliente potencial. Então, no podcast... eu ia conseguir duas coisas. Relacionar e apresentar a minha empresa para esses clientes. Então, eu já tinha muita vontade de fazer o podcast. Já tinha a área, já sabia quanto que era o investimento. E eu comentei com o João, como a gente é amigo, comentei com ele, cara, vou fazer um podcast assim, assim. Daí ele falou, cara, vamos fazer junto.
Aí ele já tinha o portal, que é o Empreenda SC, né? Que ele já bota conteúdo relacionado ao empreendedorismo, né? Tecnologia, enfim, né? Várias coisas relacionadas ao empreendedorismo. E eu achei super legal a ideia. A gente sentou e hoje eu não tenho mais muito medo de ter sócios, né? A gente tem uma sociedade no podcast, porque eu olho muito pro potencial. Eu sei que o João tem um potencial muito... Tu conheces há tempo, já sabe Isso, exatamente eu sei que ele tem um potencial para fazer, agregar no podcast. E a gente se jogou, cara. Eu não tinha nenhuma experiência com podcast. Eu sou um cara que hoje ainda eu de verdade falo bastante, mas no podcast eu aprendi a escutar mais. E aqui eu sei que eu vou ter que falar mais. E eu gosto muito de falar. Eu sou um cara que adoro contar histórias. Se eu puder... Sou muito fácil de me conectar com as pessoas, né? Eu tenho esse diferencial, né? Conheço já o meu estilo de E tu ser, né? conseguiste levar os teus clientes para lá? Consegui, hoje eu tô conseguindo, já tá me dando muito retorno. Legal. Né? Eu acho que foi algo que eu consegui, que foi uma vitória para mim no sentido de como que eu vou me relacionar mais com os meus clientes. E aquilo dali foi uma sacada muito legal, assim, tá me dando muito certo. Eu acho importante. E eu de verdade não penso muito em ganhar dinheiro, não, Rafa. Poxa, de verdade, não penso em ganhar dinheiro. É que tu vai, porque aquilo dali, pro João, sim. É... Mas pra mim, não. Pra mim, ele reflete na empresa. Isso, tu vai. Só que sim. Não diretamente o não podcast. Diretamente. Essa é uma ferramenta para ajudar o negócio, né, na realidade. Pra mim, cara, trazendo o cliente dentro da empresa e eu conseguindo me relacionar com ele, pra mim, pagou todo o investimento. De certa forma, cara, aconteceu comigo. Né, eu fui lá, participei do podcast e agora tô orçando o estúdio B aqui pra fazer. Então, cara, será que eu ia orçar? Exatamente. Isso. Às vezes não sei se eu ia orçar, entendeu? Então, pode ser que eu orçaria, mas, cara, a chance diminuiu, aumentou com eu estando lá dentro, fazendo tudo. Um exemplo tá aqui, né? Ponto, sim. Cara, a gente tá se falando mais, né? Porque foi através do podcast que a gente se conectou mais, né? Então... Quais são as maiores dificuldades que tu enfrenta hoje ali dentro do negócio em si? É essa situação de tu não conseguir... Porque, mais uma vez, né, cara? Eu te vejo, tu tens uma empresa de 15 anos e tu ainda tá na frente de muita coisa, né? Como é que tá sendo isso pra ti? Hoje, assim, ó, a minha área é uma área muito técnica. Então, eu tenho que passar pelo processo de contratar, ensinar, né? Hoje a gente usa algumas técnicas, a gente tem processos implantados, agora tô trabalhando para gravar tudo em vídeo. Então eu tenho já uma ideia de como resolver isso para ser muito mais rápido o processo de ensinar. Agilizar, então essa é a minha maior dificuldade hoje. O meu negócio, por exemplo, se eu ensino alguém a envelopar um carro, é muito fácil o cara sair e ter um próprio negócio. E fazer adesivar, o cara vai adesivar uma vitrine. Tu ensinou, é muito fácil o cara sair e abrir o próprio negócio. Porque eu sou um cara que quando eu tô na empresa, eu tento desenvolver empreendedores lá dentro. Entendi. Porque na minha cabeça, não sei se é o certo, mas eu vejo como certo ter pessoas empreendedoras dentro do meu negócio que não querem empreender, mas elas entendem que lá dentro elas podem ter uma oportunidade e que elas entendam que o problema lá dentro é uma forma que elas têm que solucionar também. Então, empreender dentro do meu negócio. E isso faz com que as pessoas tenham muita vontade de sair e empreender. Mas eu vejo como uma forma de dar certo, mas dá muito trabalho. Hoje o meu maior trabalho, a minha maior dificuldade é reter talentos que eu já desenvolvi, que fiquem dentro da empresa, né? Então, eu não sei ainda onde eu estou falhando, estou buscando, né? Porque eu acho que isso é uma falha, é uma responsabilidade minha. Então, eu tento achar qual que é o lugar onde onde é que tá dando furo aí que as pessoas não estão ficando, né? A rotatividade ainda é muito grande? Não é uma rotatividade muito grande, porque a empresa ela tá crescendo, eu preciso de operacionais, né? Por exemplo, para mim, é que a minha área era uma área que ela abre um leque muito grande. E eu sou um cara que eu não gosto de deixar isso, eu não gosto de deixar aquela área porque eu vejo que aquela área é uma oportunidade. Então eu implanto aquela área na minha empresa. E aquela área precisa de profissionais, eu corro atrás, eu tento aprender, mexer no equipamento, se for no equipamento, então eu vou atrás. Mas eu não posso ficar ali. Então eu preciso desenvolver alguma pessoa para ficar naquele lugar, né? E, claro, hoje eu tenho ótimos profissionais lá dentro que começaram adesivando e hoje me sinto assim como uma ferramenta, o coração da empresa hoje. Tem pessoas que eu falo que são o coração da empresa, né? Legal. Que impulsionam a empresa. E eles sabem disso. E hoje são pessoas que eu tenho como pessoas leais e que estão ali dentro. Mas dá muito trabalho. Então, hoje, para mim, a maior dificuldade é desenvolver pessoas. Tu nunca pensou esse modelo de comprar, às vezes, negócios e coisa e manter o cara como teu sócio ou não?
Às vezes, Cara, como até esses terceirizados, assim, né, que tu tinha, Sim. e não exatamente eles, porque às vezes o modelo de negócio que tu não queria ali, mas outros que talvez eram bons, porque uma das grandes dificuldades de qualquer negócio é aquilo que eu acho que tu se sai muito bem, que é vender. Né? Tipo, cara, tu acha que tu é muito bom em se conectar rápido, em vender, em ser extremamente fechador com relação a isso. E às vezes esses caras não são bons nisso, mas são um puta executor dentro do negócio deles. Nunca pensou nesse modelo? É aquilo que a gente conversou, né, Rafa? A gente estava conversando, inclusive, no podcast, né? Que é trazer as pessoas com habilidade. Inclusive, tá acontecendo... É que assim, eu tenho uma sócia, a Suelen é minha sócia. Eu sou um cara muito pra frente. E ela, não é que ela é pra trás, mas ela segura muito. Sim, e sim. por isso que existe o equilíbrio da Claro, empresa, bom, né? óbvio. E eu já vi muito, já faz algum tempo já, pelo menos uns 2 ou 3 anos atrás, que tá me surgindo oportunidades, Rafa, de pessoas que não conseguem tocar a empresa, mas elas têm uma habilidade muito grande no setor do meu negócio. Então já aconteceu, já tive oportunidades de botar essa pessoa para tocar esse setor como sócio. Mas ainda existe um medo muito grande. Dos outros, né? Isso, porque dos outros. tô vendo que tu não tens medo nenhum, né? Não, é um pouco mais é da esposa, que ela fala, eu acho que isso aí não é a hora agora, vamos tentar desenvolver. Então, é por isso que se torna já um problema para mim, desenvolver essas pessoas. Porque se eu faço, é uma forma de atalho, né? Sim. Tu bota alguém como sócio e ele vai tocar aquele setor. Eu já consigo enxergar isso. Mas existe ainda um pouco de receio, assim, né? Existe uma barreira ainda talvez esse seja o próximo passo e a gente ainda vai se libertar dessa barreira aí, né? Mas eu acredito que sim. É uma alternativa, sim. A gente tá falando de concorrência, né? Mas como é que é a concorrência aqui em Blumenau? É que tem muita gente, tem muitos setores que as pessoas se conhecem. A resposta dele tá na ponta da língua, cara. Que tem muitos setores que os concorrentes se conhecem, são parceiros, vamos dizer assim. Tem a questão dos núcleos setoriais da CIB, por exemplo, que reúne concorrentes num determinado setor e tal. E fiquei curioso, porque eu não conheço muita gente da comunicação visual e talvez não consiga perceber aqui como é que funciona. Em Blumenau tem bastante empresas, né? Existem leais e desleais, normal, né? No mercado. Eu adoro me conectar, sempre fiz isso. Aprender um com o outro, acho que é a melhor forma. Porque assim, ó, o aprendizado, ele vai acontecer em um momento e outro, né? E o mais difícil é tu administrar mesmo o negócio. Eu acho, no meu ponto de vista, é administrar o negócio. Saber as estratégias certas, né? E a estratégia é muito particular de cada negócio. Agora, o conhecimento, cara, numa hora ou outra você vai aprender. E o conhecimento, ele precisa ser passado adiante, mesmo que for para um concorrente. Então, existem aqui muita concorrência em Blumenau. Como eu falei, leais e desleais. Até, inclusive... Quer citar os desleais? Os desleais. Eu ia falar primeiro dos leais, mas já que tu quer falar dos desleais... Bom, uma dificuldade também, Rafa, já falando de dificuldade, dá para aproveitar esse gancho, né? Eu, recentemente, tive um problema muito sério na empresa. Abalou muito eu e a Suelen. Foi um momento que foi ruim pra gente. Tremeu a base. Isso, tremeu a base. Um concorrente, que inclusive ele terceirizava para mim, na época que eu tinha muito trabalho de adesivação, ele fazia a adesivação para mim, entregava o material na mão dele, e eu aplicava no cliente. E esse cara, até então tudo certo, abre a empresa e ok, né? Faz parte, uma hora alguém vai virar o teu concorrente. E concorrência é super natural, né? E ele abriu a empresa foi crescendo, ok, né? Aí veio a deslealdade, que eu acho que isso aí foi muito chato, né? Eu, inclusive, até fui na empresa dele para falar com ele, não tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu queria esclarecer esse problema. E hoje a empresa dele, ela existe, e ela tem 7 colaboradores meus, e foi tudo muito rápido, né? Todos eles foi muito rápido. Assim, acho que Deus sabe de todas as coisas. Todos que saíram, talvez porque eu me questiono, Rafa, eu penso assim, cara, se fosse para contratar essa pessoa de novo, eu contrataria. Se surgir um ponto de interrogação, eu não contrato. Sim. Então, cara, para contratar, tem que contratar devagar. Para demitir, tem que demitir rápido. E eu acabei segurando aquelas pessoas, eu acredito isso, que tudo que acontece, eu sei que tudo acontece por um propósito, por um motivo, né? Eu tenho isso muito na minha mente, muito fortalecido. E só que isso abalou a empresa, porque eu não estava preparado para isso. Então, a empresa dele hoje tem muitos colaboradores meus, e foi um que saiu, passou o contato de todos os outros que estavam internos. Claro, ele deve ter falado, olha, esse é muito bom, esse é muito bom, esse é muito bom, faz uma oferta, e ele vai sair. As ofertas foram até ofertas de dobro de salário. Então, cara, assim,
saiu, eu não sei se a empresa dele vai sustentar, porque Vai honrar, né, o precisa compromisso. vender muito para te pagar o dobro. Eu não ia conseguir pagar o dobro do salário, porque eu faço a conta. Então, talvez ele faça a conta, ele tem uma estratégia diferente, e isso aí é uma estratégia dele. Mas abalou, foi muito difícil para mim, e eu acho que isso é... Eu entendo como uma concorrência desleal, porque, cara, se tu quer... É uma forma de atalho, talvez, na cabeça dele. Cara, a forma mais rápida é eu pegar e... Pegar os colaboradores de outra empresa. A Suelen, de verdade, ela até pensa, cara, eu acho que ele não fez errado, né? Porque a gente fica treinando, ele pegou treinado. Exatamente. Isso que eu fico pensando, tu tens essa preocupação em treinar, né? E tu tem que ter na cabeça isso justamente, que tu vai treinar gente que ou vai empreender depois, ou vai trabalhar para outro. É complicado isso? Tem que se desapegar um pouco dessa coisa de... Para ele é importante ele ter esse desapego, é muito importante, né? Claro que quando é uma baixa tão rápida e tão grandiosa, não, claro, óbvio. é loucura. Mas pro outro é uma super burrice. Porque ele tá, querendo ou não querendo, a imagem das 5, 6, 7 pessoas é você como líder, não como ele como líder. Ele vai... loucura que eu vou dizer aqui, espero que ele escute, isso aqui é bem importante para ele ouvir. Ele vai ser aterrorizado pelo próprio time. Sim. Então o time inteiro dele vem a preço de ouro, né? Isso. E ele vai ser o inferior da própria empresa. Exato. Não que esse negócio de superior e inferior, mas... Eu olho por esse lado também. Você como chefe, você como Eu dono da empresa, grandão, você tem que inspirar as pessoas. Sim. Quando a inspiração não está dentro da empresa, estava fora, veio para dentro, essas pessoas vêm a preço de ouro, chama de estrela. Eu tive um cara que eu amava em Florianópolis, ele me atendia lá no Detran, amava aquele cara. Eu ficava olhando para ele e dizia, esse cara, o dia que trabalhar na iniciativa privada, esse cara vai ser destruidor. E eu ficava fazendo proposta para ele, ele trabalhava no Detran, fazendo proposta para ele, Uma vez ele veio numa proposta, paguei aluguel, fiz tudo que eu... Cara, foi um dos piores caras da história, porque ele não deixou, ele era bom, só que ele se sentiu tão grande, tão valorizado, que ele achava que ele era dono da empresa, entendeu? Então, e no fim a empresa não conseguiu absorver aquele cara, sabe? Ele não fazia aquilo que tinha que fazer e estava ganhando aquilo que não podia ganhar. Então, assim, essa história é importante, eu acho que tu falou, é super importante, né, cara? Tu tem que entender isso, vai acontecer. Acontece. É duro pra caramba, mas vai ter que entender. Isso é um bom sinal, é um sinal que tu tava fazendo uma puta de uma escola, né? Tu é realmente uma faculdade, mas quanto a ele, amigão, infelizmente eu concordo. A gente já sabe o fim que ele vai ter. Eu já consegui visualizar Suelen, isso tá? também. Eu dou um ponto pra Suelen. Mas um quesinho de sacanagem eu acho que tem aí. Total. Ele foi muito sacana. É que isso vai acontecer em qualquer lugar. Isso vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer setor. Isso vai acontecer. Sempre vai ter alguém que eu tenho um amigo meu em restaurante, né? Meu Deus. Cara, ele falou que é terrível. Ele sabe que ele contrata, ele sabe que ele passa 3, 4 meses e 3, 4 meses, 3, 4 caras de restaurante chamam esses guri deles. Exatamente. Então, é eu acho que não existe atalho, né? Atalho pra ti... É uma forma de tu fazer... É que eu sou um cara muito bom, cara. E pra mim isso não é certo. Talvez na cabeça dele seja certo, né? Depende de como é que ele foi criado, né? Exatamente. Então, cada um tem a sua ideia. Cada um que suba e cai os seus tombos, né? Exato. Tem planos? Só pedir isso aqui. Vai. Eu queria saber um pouquinho do futuro, se tu tens alguma coisa em mente, assim, em relação à comunicação visual mesmo. Assim, a empresa, graças a Deus, está indo super bem. A gente tem planos de continuar trabalhando com projetos de comunicação visual, mais voltado a projetos especiais, principalmente, né? Então, a gente está visualizando aí um mercado com grande potencial e precisa de investimentos, mas a gente está super empolgado, assim. Projeto especial Primeiro formando muito bem o time, né? Primeiro formando muito bem o time, estruturando a empresa para ela estar sólida, e aí sim a gente vai investir em novos equipamentos, trabalhar com uma demanda que a gente sabe que em Blumenau não tem, região não tem, né? Então a gente sabe que existe um mercado muito amplo para isso daí, mas precisa de investimento. Entendi. Quer falar outra coisa? Não. Tenho 4 perguntinhas para te fazer. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha, além de ilhota? A maior dificuldade pode ter sido também essa questão do concorrente agora, né? Mas... Cara, a maior dificuldade foi assim, eu sempre conto, cara, foi há 6 ou 5 anos atrás, quando eu entendi que eu não sabia lidar com pessoas, com colaboradores. Então essa aí foi a minha maior dificuldade e foi eu entender que eu precisava estudar sobre. Sim. Então até hoje eu me aprofundo muito sobre pessoas, perfil comportamental, liderança, desenvolvimento, como falar, cada pessoa é uma forma de tu falar diferente. Então isso quando eu descobri, a minha empresa já estava indo bem. Ela não estava indo bem pelo meu comportamento. Então
a minha maior dificuldade foi eu entender isso, porque, de certa forma, até a Suelen, a minha família, assim, uma brincadeira, foi engraçado. Eu me senti muito mal, mas aquilo me fez acordar. É a minha personalidade, parecer um pouco arrogante às vezes. E isso eu tinha muito forte em mim, né? E hoje eu tenho essa personalidade de parecer arrogante, mas eu consigo equilibrar para não fazer o contrário, em vez de conectar, desconectar, né? Destruir, né? Destruir, é. Então, essa daí foi a maior dificuldade, porque eu achava que eu sabia tudo, era daquele meu jeito, e se eu fizesse daquele jeito, é da minha personalidade, né? Hoje eu entendo que era o meu jeito. Mas foi a maior dificuldade, cara. Ser o executor, quando tu entrava alguém e o cara fazia um trabalho muito diferente do teu, é difícil tu não chegar a botar a mão na massa e dizer, isso, fazia muito, cara. Não sabe fazer, me deixa aqui que eu faço. Se for fazer 2 vezes, eu faço. Mas só o fato de tu ter percebido isso, de estar trabalhando isso mesmo. Mas foi muito difícil, Pancho, pra mim. De conseguir... Imagino. Cara, eu tenho que mudar. Não adianta, tenho que mudar. Aí eu comecei a correr atrás e me desenvolver. E hoje, graças a Deus, estou muito melhor. Tá certo agora. Muito melhor, muito melhor. Legal. Qual, na tua jornada inteira, né, quem foi um mentor pra ti? É um mentor? Quem é uma inspiração, cara? Assim, eu tenho pessoas talvez que vocês não conheçam, né? Mas o meu que mudou a minha cabeça, quero agradecer muito hoje, até inclusive vai gravar no podcast comigo, já foi convidado, acho que é um cara que eu tenho que chamar lá e conversar com ele, que é o Alexandre Antunes, ele é o dono da Degrau do Sucesso, que é uma agência. Caraca, meu. Isso. E a história do Posso contar a história? Manda, como foi? O Alexandre eu sempre contratei através da empresa dele, então contratava muito, porque demitia, não dava certo, então, o problema não era as pessoas, era eu, né? E isso ele me ensinou, foi muito doído, e foi ele que me ensinou. Um dia a gente estava na empresa, trabalhando, e eu e a Suelen tinha decidido, olha, a gente vai, de verdade, a gente decidiu fechar, a gente olhou pro outro e falou, cara, não dá mais, funcionário é uma merda, e ninguém obedece, a gente é muito novo, então a gente tinha crenças, né, que tipo assim, tinha trocado de carro, tinha comprado um Citroën, cara, aquilo dali na minha cabeça. Eu achava que aquilo, meu Deus, o funcionário vai ver, pronto, aí já mudava o comportamento com o colaborador, porque, sabe, tudo é mente, né. E aí um dia o Alexandre veio, porque a gente ele ia fazer um serviço com a gente, não lembro. Ele apareceu na empresa, era difícil ele ir lá. Ele apareceu na empresa, era para fazer um serviço. E aí, cara, tá precisando contratar, tal. Ele já foi vender o produto dele, né? Óbvio. Falei, cara, não quero mais contratar ninguém, quero fechar a empresa. No balcão, o funcionário sentado do lado, então não sabia nem o que falar. Pensa. Fechar a empresa, cara, fechar a empresa e não quero mais. Não, calma, ele falou, calma. Porque daí ele já é muito mais, ele é meio psicólogo, assim, né? Ele, calma, cara, quer conversar? Daí eu falei, não, quer conversar? Vamos sentar ali. Tinha uma salinha assim, mais reservada, vamos sentar ali e conversar. E, cara, a conversa dele foi quase tudo, o problema tá em ti. Aí eu falava uma coisa, o problema tá em ti. Não, o problema tá em ti. É tu que é o problema. Então aquilo dali foi, cara, foi a virada de chave da minha vida, assim, no sentido de como me comportar como um empresário, como me comportar com pessoas, né? Então, cara, me cutucou muito. E a Sueli sentada do meu lado e só escutando, né? Ela não fala, ela só escuta, ela absorve mais do que... Não sou eu que tô falando, né? Não sou eu que tô sobrevivência, ela não falou nada. A própria sobrevivência. Ela ia ser enterrada junto com o Citroën. E aí, cara, aquilo foi... Aí eu comecei a fazer um curso com ele, eu fiz particular, não fiz um curso com pessoas, né? Eu fiz um mais voltado eu pensei, cara, é o último investimento, assim, né? A gota d'água, né? Eu vou fazer isso, é o vai ou racha. E aí, cara, aprendi muito, assim. Aí eu fiz durante um tempo, daí fiz curso de gestão e liderança, que hoje, inclusive, eu tenho livro, eu guardo tudo, né? As minhas bíblias do aprendizado, né? E hoje eu abro, assim, eu entrego pro meu cara que eu tenho vontade de que vai... esse cara tem um perfil pra liderança. Eu entrego aquele livrinho pra ele. Porque aquilo lá, hoje eu abro e penso, cara, não acredito, cara. Né? Porque é uma coisa tão básica. Sim, que não caiu esse livro na mesma antes, né? Porque não caiu antes. E hoje eu faço isso, eu compartilho esses meus aprendizados com aqueles que eu tenho, vejo que tem um potencial, precisa melhorar muito, como eu tive que melhorar muito, mas eu entrego na mão deles para eles lerem aquele básico, sabe? Bacana. E eu vejo que aquilo é básico hoje, eu não conhecia nem o básico, né? Então... Foi muito bacana ali o que eu aprendi com o Alexandre. O Alexandre foi um cara que me deu o pontapé. E aí depois conheci o Fernando Talay, que ele foi um gestor, ele tocou muitas empresas multinacionais, né, como gestor, e hoje ele é um coach, né, é tipo um coach assim, mas eu vejo que ele é uma forma de ensinar diferente, né, então a gente faz imersões, eu fiz algumas imersões, e eu tenho aprendido muito, e hoje ele é meu mentor, né. Então o Alexandre foi o pontapé,
E o Fernando tá lá e hoje é um mentor que eu ligo para ele, eu vou... Inclusive, quando ele faz treinamentos e imersões, eu vou lá para dar apoio também. Eu acho que é muito legal isso, compartilhar, ver aquelas pessoas que não sabem nada, Como é muito legal. Aprende com aquelas pessoas que aprende estão com as aprendendo. pessoas, relembra muita coisa, né? Então é importante a gente relembrar isso também. Então, cara, de verdade, se tu for lá na empresa hoje, do meu lado eu tenho o livro do treinamento do Fernando do meu lado. Então, técnicas de feedback. Cara, de vez em quando eu abro, olho de novo, sabe? Eu quero sempre estar... Aquilo me renova, sabe? Legal. Então, eu acho que aquilo dali é muito importante. Foi muito importante eu aprender aquilo dali. E, cara, hoje eu uso tudo. É a receita... Eu vejo como receita do meu negócio. É eu saber como me comportar e conseguir achar as lideranças, saber como... lapidar essas lideranças, né? Inspirar. Então, hoje eu uso muito a meu favor e eu acho que são as duas pessoas que eu... Claro, tem outras que são conhecidas. Gosto muito do Hang, do Luciano Hang. Eu acho que ele é um cara que... cara, não tenho nem o que dizer, né? O que o cara fez, né? É uma inspiração também. Não conheço, tenho vontade... De verdade, eu acho que eu vou zerar a vida se eu chamar ele para conversar no podcast. É um objetivo que eu tenho. Mas muita coisa para perguntar, né? Acho que eu tenho muitas perguntas. Mas, enfim, eu acho que são esses dois hoje, né? Que são mais próximos, né? Eu acho que os próximos que são os mais importantes, que é onde a gente sonda mais, né? Tu que vive dentro de vários negócios, né? Tu tá o tempo todo em vários negócios. Um pouco mais, tu vai sempre aprendendo com muita gente que empreende aí. O que você empreenderia diferente do que tu faz? Cara, hoje eu não sei se é empreender, né? Mas eu tenho muito o sonho de entrar no mercado imobiliário. Não chamo como empreender, mas chamo como qualidade de vida, né? Então, daqui a pouco eu quero estar fazendo negócios imobiliários, talvez entender um pouco mais sobre o mercado. Tô engatinhando ainda nesse mercado, né? Mas eu vejo, porque eu quero qualidade de vida. Eu quero acordar todo dia de manhã e ir pra praia surfar sem preocupação, sabe? Então, eu tô buscando isso pra mim hoje, sabe? Mas de verdade, Rafa, de empreender assim, de começar de novo alguma coisa, cara, acho que a minha empresa... Atende todas as tuas... Cara, é que tem muita possibilidade na comunicação visual, sabe? É muito desafiador, mas existe muita possibilidade, sabe? Mas aquela então, vez acho que que vocês nesse pensaram mercado... em fechar, por exemplo, a empresa, que passou isso pela cabeça? Não tinha nem ideia. Ia fazer, né? Não queria mais empreender. Tava revoltado. Só não queria Não, de verdade, eu não queria mais empreender. Eu queria voltar a trabalhar em algum lugar. Isso. CLT de volta. Graças a Deus, botou o Alexandre Antunes na minha frente. Isso faz quanto tempo? Faz uns 6 anos, mais ou menos. Do Alexandre. Sim. Nem é tão longe, não. Sim, eu consegui empurrar com a barriga durante um bom tempo, né? Bacana. Pra finalizar, cara, e te libertar, se tu se encontrasse aos 19 anos, o que tu ia dizer pra ti mesmo, cara? Aos 19 tu já tinha aberto a empresa? Tava recém abrindo, né? Não vai. Cara. Não, pelo amor de Deus. Não, acho que hoje, talvez há 6 anos atrás eu falaria. Mas hoje eu ia... Estuda muito, cara. Estuda muito e aprende com quem sabe mais do que tu. Isso eu diria pra mim, cara, vai direto pras pessoas que tu olha como uma referência no segmento e aprende, estuda muito, principalmente sobre pessoas, que eu acho que essa foi a coisa mais importante que eu aprendi como empreendedor, é me conectar com as pessoas e aprender como se comportar com pessoas, né? Que eu acho que todo mundo, né, Rafa? A pergunta que eu fiz pra ti também, tu disse que há pouco tempo... Pessoa, né? Tudo é pessoa, né? De tudo fornecedor né? a time, a pai, mãe, tudo é gente, né? Então, quando tu começa a aprender a falar com gente, tu melhora bastante a tua qualidade de vida, né? Isso, então, exatamente. Isso é verdade. Então é isso aí. Isso eu diria pra mim. Mais uma vez, cara, obrigado demais, cara, tirar teu tempo aqui, vir compartilhar um pouco dessa história animal, que pra mim só tá começando, ainda tem, muita coisa ainda conquistada, tu é muito jovem ainda, cara, mas, pô, já conquistou tanto, eu acho isso muito legal. Obrigado a você que tá aqui ainda, né, escutando, batendo um papo com a gente, não diretamente, mas indiretamente aqui no chat você pode fazer isso. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, que é o Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQM, @felipe.rangel. Sou Felipe Rangel. Sou Felipe Rangel. Isso. E @Arte Pro Comunicação, que é a empresa. E o do podcast? Legal. Do podcast é @empreendesccast. @empreendesccast. Isso, tudo Maravilha. junto. Obrigado demais pela audiência de vocês. Tamo junto. Até mais.